seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou aqui fazendo mais um vídeo com o título A Queda de Lúcifer, parte 3 e final, sobre destrinchando na Bíblia como surgiu a ideia da lenda de Satanás como um querubim, um guardião do céu, como um príncipe do reino, do paraíso, e como que se sucedeu a sua possível queda, tá? O que muitos cristãos não analisam, não param para pensar, é que essa história da queda de Satanás, ela não tem uma base concreta dentro do livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, certo? Então, no caso aqui, estou fazendo esse vídeo. No primeiro você pôde acompanhar o destrinchamento de Isaías 14, aonde é utilizado pelos pregadores, pelos líderes religiosos, para se basear a ideia da queda de Lúcifer. E aqui na parte 2 dessa série, você viu o destrinchamento do texto de Ezequiel 28. Então aqui no caso, nesse vídeo, eu estou fazendo o destrinchamento, eu irei fazer o destrinchamento do texto de Apocalipse 12. Tá? Apocalipse 12, verso 3 e 4 apenas. Tá? Vou procurar fazer um vídeo mais breve possível, para não se estender muito. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura breve aqui. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vamos lá, verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então vocês podem observar, tá? O livro de Apocalipse, ele é considerado, pela maioria dos cristãos, o livro que apresenta maior dificuldade de compreensão, de entendimento, tá? Então aqui nessa videoaula que eu estou dando sobre relatando a ideia do mito da queda de Satanás, de Lúcifer, tá? Esse texto ele é utilizado por alguns pregadores para basear a ideia de que o diabo, quando ele se rebelou, Lúcifer, né, Satanás, que para a maioria dos cristãos, os cristãos entendem como um ser só, já alguns entendem Lúcifer como algo separado e Satanás e o diabo a mesma figura, que só denomina o nome Satanás e diabo se denomina apenas um de seus adjetivos, como acusador, caluniador, enfim, perseguidor. São várias denominações que são utilizadas para classificar essa figura do inimigo dos cristãos, o diabo, Satanás, certo? Então aqui, ó, no verso 4, que diz aqui, ó, e sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quando você ouve o seu líder, o seu pastor, o seu padre, ou seja lá, o seu líder religioso, pregar sobre a queda de Lúcifer, quando Lúcifer se rebelou e foi expulso do reino dos céus, do paraíso ou do Éden, ele também relatada a história que ele trouxe consigo terça parte dos anjos. Essa ideia da terça parte dos anjos, que no caso depois viriam se tornar os demônios, que trabalham constantemente para destruir, atormentar e levar as pessoas, no caso, para o inferno ou para a morte, enfim. Essa lenda, essa ideia, ela vem desse verso 4 de Apocalipse 12, certo? Que diz aqui, ó, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, tá? E lançou-as sobre a terra. Essa versão aqui, que eu estou fazendo a leitura, é pela CF, Almeida Corrigida Fiel. Porém, eu trouxe aqui também na versão católica, tá? Você pode observar aqui o texto. E aqui no verso 4 diz assim, ó, varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra, tá? Então, veja bem, o texto, ele não está falando de demônios. Ele não está falando de anjos, tá? O mais bizarro desse texto é falar de um dragão, tá? Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, né? E em cada uma da cabeça do dragão havia 7, né,
e nas suas cabeças 7 coroas, né? Isso aqui já é uma coisa extremamente bizarra. O livro de Apocalipse, ele traz uma figura de linguagem extremamente mitológica, extremamente infantil, tá? Só que você, cristão, não enxerga as infantilidades do livro do Apocalipse, porque o teu líder religioso, o seu pastor, o seu padre, o seu reverendo, seja lá quem for aquele que você considera o seu líder, te ensinou a enxergar o livro, esses contos mitológicos da Bíblia, como figuras de linguagem representando uma mensagem espiritual. Então, a interpretação espiritualizada do texto, apregoada, cada igreja tem a sua versão de interpretação espiritualizada, faz com que o crente não perceba essas linguagens bizarras que a Bíblia apresenta. Dragão não existe. Nunca ninguém viu dragão. O único dragão que existe é o dragão de Komodo, como eu já trouxe aqui no outro vídeo. É o único dragão que existe. E ele não gospe fogo, tem uma só cabeça e também não fala, como a serpente lá do Jardim do Éden. Eu vou fazer mais uma vez aqui a leitura. Eu trouxe aqui a versão católica e a CF, certo? Trouxe também aqui pela NVI, tá? A nova versão internacional. Então apareceu o sinal do céu, um enorme dragão, vermelho, 7 cabeças e tal, né? E aqui no verso 4, ó, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então, aqui você tem a ideia, é apregoada a ideia dos demônios. Quem que são os demônios? São os anjos que se rebelaram contra Deus junto com Lúcifer. Então, na expulsão de Lúcifer do céu, lá junto com Deus, quando Deus mandou ele embora, trouxe consigo a 1/3 parte dos anjos. Quantos pastores e líderes religiosos não pregam isso? A Bíblia em nenhum momento fala sobre queda de demônios. Mas ela vai falar aqui, ó, sobre o 1/3 das estrelas do céu lançando-nos na terra. Então, o teu pastor, o teu líder, enxerga aqui, ó, estrelas do céu, como a queda dos demônios, que são anjos caídos. Olha que loucura. Anjo não existe, demônio não existe. Dragão vermelho, de 7 cabeças, que tem uma cauda que arrasta estrelas e joga no céu, do céu para a terra, isso daí é um absurdo. É impossível. Hoje a ciência prova que uma estrela, ela tem está milhares e milhares de quilômetros daqui da Terra. E uma estrela, pelo que o pouco que eu percebi, eu vou ser muito sincero, tá? Embora eu seja um descrente, um incrédulo, eu não tenho um conhecimento concreto sobre astronomia, tá? Embora seja, sem dúvidas nenhuma, uma matéria muito interessante. Mas como você pode observar no texto, aqui em cima, aqui no esboço, fala todas as versões, a NVI, a católica e a CF, tá? Almeida Corrigida Fiel, fala sobre estrelas, que é a cauda desse dragão mitológico que João viu lá na ilha de Patmos. Ele arrasta aqui, ó, a 1/3 parte das estrelas e lança na terra. Isso é totalmente fora de lógica. A estrela, para você ver que como a Bíblia, ela é um livro feito por homens. Ali João, ele expõe, ou o autor, ou os autores de Apocalipse, tá? Porque a tradição atribui a João. Só que análises arqueológicas mais profundas indicam que Apocalipse, principalmente na sua linguagem original, que é a língua grega, ela possui, não possui só apenas um escritor, mas vários outros escritores, devido ao modelo de escrita encontrado, né, avaliado em várias partes do livro do Apocalipse. Você pode pesquisar na internet. Hoje você tem acesso à internet, uma ferramenta de conhecimento. Na era da informação, só fica ignorante quem quer. Certo? Então, a igreja, o teu pastor, o teu padre, o teu líder religioso, te ensina a você crer nessas coisas aqui, ó, inexistentes. Por isso que eu falo que o diabo não existe. Porque a base da ideia do diabo é mitológica. É de linguagem extremamente infantil, extremamente sem lógica, tá? Dragão, um grande dragão vermelho, não existe.
Sem contar que se você ler versos anteriores deste trecho, desse capítulo 12 de Apocalipse, o senhor vai poder observar, os senhores que estão assistindo o vídeo, vão poder observar que tinha uma mulher com os pés na lua. São 2 sinais no céu. Um é da mulher com os pés na lua, grávida, com dores de parto. E aí, de repente, aparece esse dragão. O texto não fala da onde, de que lugar que sai esse dragão vermelho, de 7 cabeças, tá? É uma língua totalmente mitológica. Olha aqui a figura de... Você pode observar a mulher e o dragão com 7 cabeças. Ou seja, me desculpa, a minha racionalidade não consegue compreender uma coisa dessa. Uma figura totalmente mitológica. Eu sei que você pode falar, é uma loucura, você tem que entender espiritualmente isso daí. Isso daí não é para entender com os olhos materiais, com os olhos naturais. Tem que ter os olhos sobrenaturais. Ah, é? Então você tem mais de 30 mil igrejas só no Brasil. Cada uma pregando de uma forma, cada uma pregando de uma... enxergando esses textos daqui da Bíblia, da sua Bíblia Sagrada, de uma maneira, de uma forma, de um jeito. E aí, qual que é o jeito certo? Lembrando que cada jeito diferente entra em contradição com o outro. Ou seja, sem dúvida nenhuma, o ramo da escatologia é um dos ramos mais problemáticos dentro da teologia. Sem contar também que se você utilizar o livro de Apocalipse, esse texto de Apocalipse 12, para falar sobre a queda do diabo, vem uma grande pergunta. Quando que ocorreu essa queda? Alguns vão pregar que ocorreu antes da criação do homem. Foi antes da criação do homem? Então não tem como, mais uma prova que não tem como encaixar o texto de Apocalipse 12 como descrevendo esse dragão, o diabo, e quando ele cai, ele arrasta a terça parte das estrelas, que no caso os pastores pregam como anjos, que o texto não fala em nenhum momento que é anjo, e cai para a terra. Em nenhum momento vai falar... Aqui, ó, se você observar, por exemplo, o texto de Apocalipse, ó, vou ler aqui Apocalipse 1. Se você abrir na sua Bíblia Apocalipse 1, ler o verso 1 e o 2, o texto diz o seguinte, ó. É uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então você pode observar aqui, ó, que o texto fala, ó, revelações que em breve há de acontecer. A datação do livro de Apocalipse é entre 95 e 100 depois de Cristo. A datação média, tá? A datação quando o livro foi escrito é em torno de 95 a 100. Uns vão falar 96, 98, outros vão falar 90, outros vão falar 110. Mas então eu joguei uma base de 95 a 100 para que os senhores tivessem pelo menos uma ideia, uma noção, principalmente para você que está com mente aberta e quer realmente aprender. Parar de pensar pela mente dos outros e pensar pela sua própria mente. Então é isso que estamos fazendo aqui nesse vídeo. Esclarecendo, tá? Que usar o texto de Apocalipse 12 para basear a queda de Lúcifer é totalmente lógico. Não basta me usar Isaías 14 que fala sobre o rei da Babilônia, usar Ezequiel 28 que fala sobre a queda do rei de Tiro. Agora também utilizam o Apocalipse 12 para basear a queda de Lúcifer. Uma mentira, um absurdo. O texto fala sobre um dragão vermelho, com 7 cabeças e com uma coroa em cada cabeça. Um absurdo, gente. Olha aqui, ó, a figura, olha como que isso aqui é representado. Nem criança acredita num negócio desse. Por isso que eu não sigo, eu deixei de ser cristão. Por isso que eu deixei de falar que Bíblia é a palavra de Deus. É ridicularizar se existe um Criador que criou o universo, a terra, o sol, a vida, as plantas, o ser humano, você está ridicularizando, cara, o teu próprio Deus. Falar que isso aqui é a palavra dele. Olha aqui, ó, que absurdo. Você tem o direito de crer da forma que você quiser, da maneira que você bem entender. Mas, isso aqui é coisa para... Nem criança acredita nisso. Da criança dá risada. Ali, ó, mostra até uma serpente também. Sem contar que mulher com pé na lua, gente. Para, né? Para. Ah, não, é que isso tem um significado.
É que você tem que entender que as coisas de Deus são mistérios. Gente, mistérios são coisas que não têm clareza. E algo sem clareza é impossível seguir de forma correta, de maneira certa. Então, se Deus revela de forma misteriosa os seus preceitos, isso dá a entender que Ele quer ferrar com toda a criação, com toda a humanidade. Sem contar que as tentativas de interpretações sobre esses mistérios dá diversas interpretativas que tentam ser receberem uma credibilidade utilizando-se a esfarrapada desculpa da espiritualização do texto. Sendo que cada igreja tem uma forma de espiritualizar o seu texto e uma entra em contradição com a outra. Então, ou seja, dá para seguir isso? Você que assistiu esses 3 vídeos sobre a queda, a lenda da história da queda de Satanás, de Lúcifer, do diabo, você vê que o teu pastor pregou esses textos de forma distorcida para você se manter enganado. Mas aqui a verdade foi exposta nua e crua. Tá bom? Continue acompanhando o canal. Eu encerro aqui o vídeo, tá? Sobre a queda de Lúcifer já foi exposto. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, fique à vontade para expô-las nos comentários abaixo aqui do vídeo. Certo? Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreva-se. Curta a nossa página no Facebook, certo? Eu, mais uma vez, mando um abraço para minha querida Deia Rocha pelo apoio, pelo incentivo, pelas sugestões de temas, certo? E pelos compartilhamentos nos grupos. E se você gostou, tiver uma sugestão, quer também que o seu nome seja citado aqui no vídeo, é só expor seus comentários e falar, quero também sugerir tal tema, ou faz isso, você errou em tal ponto. Tá? Porque eu também estou aberto a sugestões, eu não sou dono da verdade. Eu sou um mero estudante, eu sou uma pessoa como você que está querendo aprender. Tá bom? Eu não sou melhor que você, não. Eu simplesmente tenho uma mente aberta e uso a minha massa cefálica para analisar as coisas. Para que líderes aí não venham mais me enganar. Legal? Paz a todos, muito obrigado por assistir.